A motivação nunca foi feita para sustentar uma mudança de vida. E o quanto antes você entender isso, mais rápido você vai evoluir. Eu fiquei alguns dias pensando no hiperfoco e no hype absurdo que a gente dá para motivação. Eu acho que a gente passa um pouquinho do limite quando pensa em se motivar para fazer algo. E eu acredito que você vai concordar comigo. Eu realmente tenho um problema sério com isso e para mim a motivação é uma péssima conselheira. Eu sempre criei metas muito grandes para mim. Eu sempre me vi uma mulher muito grande, muito proativa, motivada, com aquele instinto de sobrevivência que eu acredito que só quem trabalhou desde os 16 anos vai entender. Eu sempre me vi muito capaz e muito inteligente, sabe? E aí, de vez em quando, essa consciência de que eu sei que eu vou ser grande bastante, eu sei que eu vou conquistar muita coisa, muitas vezes me atropelava e me fazia criar metas absurdas. Metas bem interessantes até, mas para uma pessoa que ainda não era mas aí, a qualquer sinal de falta de evolução, eu já ficava meio xoxa, capenga, anêmica, sabe? Uma coisa que nós, geração da ansiedade, não sabemos é esperar o tempo das coisas. Afinal, quem coloca uma meta de secar o shape e quer ver o resultado no espelho em uma semana é meio maluco, né? Pausa pra falar de mim. Quem coloca uma meta de editar 3 vídeos por semana sem ter a menor prática e aí só consegue editar um vídeo e depois fica frustrada, se sentindo um lixo. Pausa pra falar de mim. Sinceramente, até hoje, depois de estudar sobre atingimentos de metas pessoais e empresariais e ter o conhecimento mais aprofundado em Lean Manufacturing e otimização de processos internos e externos, até hoje eu me pego colocando metas completamente irreais pra minha realidade, pro meu momento atual. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Poliana Silva, eu trabalho com desenvolvimento de produtos de moda há 7, 8 anos e atualmente estou trabalhando também com Lean Manufacturing e aumento de produtividade para confecções. Aqui no meu canal você vai encontrar ferramentas para o seu aumento de produtividade individual com o olhar de uma pessoa artística e criativa, mas que está se aventurando no mundo da engenharia. Vem comigo que a gente vai construir esse futuro em conjunto. Quem nunca foi dormir num domingo à noite e começou a pensar, não, essa semana vai ser babado. Eu vou pra academia todo dia, eu vou fazer, vou acontecer, vou pro trabalho, eu vou comer bem, vou ler, vou isso, aquilo outro. E aí quando foi dormir e acordou no dia seguinte, percebeu que perdeu a hora. E aí já acordou desanimado, meio frustrado e foi capengando o resto da semana inteira, porque de repente nem se organizou para acordar cedo, nem se organizou para entender exatamente como que ia acontecer toda essa mudança. Aí toda aquela motivação, ansiedade, aquela ânsia de mudar tudo vai por água abaixo quando você acorda tarde e você se sente a pessoa mais frustrada, mais idiota, mais irresponsável do mundo. E aí tudo que você planejou vai por água abaixo porque você se deixa atingir por aquele sentimento. Só que aí é que entram os meus sinceros hates à motivação. Porque, sinceramente, uma das poucas coisas que a motivação me ensinou foi que o que eu devo esperar de uma pessoa compromissada e competente tá bem longe de ser motivação. Sério, quando a gente tá motivado, a gente cria metas absurdas. Leitura, academia, alimentação, metas familiares, financeiras. Quando a gente tá desmotivado, aí a gente nem começa. É aí que a motivação ela começa a ser uma péssima conselheira, sabe? Porque ela é guiada exclusivamente pela emoção. Mas aí é que tá a virada de chave, porque quando a gente fala de conquista de objetivos, a gente tá falando de disciplina. A disciplina, eu não trabalho nem converso com as minhas emoções, com o meu coração. Aqui, a minha conversa é diretamente com o racional que existe dentro de mim. E eu, por exemplo, que sou uma pessoa muito lúdica, que trabalhou a vida inteira com moda, direção criativa, styling, desenvolvimento de coleção, dei muito murro em ponta de faca para entender que o meu trabalho ele não ia evoluir, a minha vida pessoal não ia evoluir só através do meu amor ao trabalho, à minha vida, da minha vontade, da minha motivação. Eu precisava de planos. E aí eu precisei adentrar ao mundo da engenharia de produção para entender que tanto pessoas quanto empresas cometem os mesmos erros, possuem a mesma falta de previsibilidade, de desorganização. Sinceramente, aplicam metas que são, desculpa falar, mas impossíveis de se conquistar
levando em consideração a realidade que a pessoa ou que a empresa está vivendo naquele momento. A gente faz isso o tempo todo com a nossa vida. E aí, quando eu comecei a trabalhar com aumento de produtividade em fábrica de costura, começou a acontecer uma coisa interessante. Eu fui percebendo cada vez mais que os nossos erros como seres humanos, como adultos que se formaram adultos nesse momento, eu tenho 27, por exemplo, que as empresas cometem o mesmo erro que nós cometemos. Eu vou dar só um exemplo de algo que eu encontrei em uma fábrica. Eu entrei numa fábrica de costura e eu cronometrei uma calça comprida simples, que levava 17 minutos para ser produzida. E aí, fazendo a continha de multiplicação, levando em consideração o tempo que eles tinham de trabalho no dia, eu percebi que cada costureira conseguia produzir 29 calças por dia. Então, com 3 costureiras, que era o que eles tinham lá, eles conseguiam produzir 87 calças por dia, que é 29 vezes 3. Você adivinha qual que era a meta da empresa? 150 calças por dia. Você vai bater a meta? Nem eu. E aí eu falei, minhas filhas, vocês não vão bater essa meta, mas nem por uma reza braba. Porque se o produto ele leva 17 minutos para ser produzido, você tem 505 minutos em um dia de trabalho. Você tem 3 pessoas trabalhando para você. Da onde que eu não tô entendendo nessa conta que vão entrar mais 63 calças? A meta não tá alinhada com a capacidade produtiva na fábrica. Você, com essa meta, está desestimulando a equipe, trazendo um número irreal para a roda de conversa. Um número que, nesse momento, não vai ser batido. Porque, a capacidade produtiva está desalinhada e 2, a forma de trabalho também não está adequada. Agora, troca a fábrica por você. Você chega em dezembro, final de ano, e aí você começa aquela lapada de meta. Vou perder 10 quilos, eu vou comer melhor, ler um livro por mês, sair mais com minha família, eu vou comprar um carro, eu vou comprar um apartamento e eu vou viajar pra fora do país. Aí você se cadastra na academia, você compra um monte de look na Shopee, já gastou R$ 600 com o look da Shopee, sem nem ter ido pra academia ainda. Minha filha, você percebe que você não vai conseguir dar conta de todas essas metas que você colocou pra sua vida? Cara, eu peço de coração que você perceba isso o quanto antes, porque eu demorei muito pra perceber que as loucuras que eu tentava encaixar na minha rotina, que as metas que eu estava tentando colocar na minha vida não se adequavam com a realidade que eu estava vivendo, não se adequavam com a minha capacidade produtiva. Mas para a nossa felicidade, existe uma forma muito mais simples de fazer isso. Uma forma mais objetiva, prática e racional. E se você é emocional, assim como eu, você vai pegar na minha mãozinha aqui, você vai respirar fundo, você vai contar de 1 até 10 que a gente vai conseguir fazer isso tudo de uma forma mais racional e mais calculista. Vamos lá? Quero você, quietinha, sem dar um pio, sem uma reclamação. Você vai ouvir aqui o que eu tenho pra te dizer. Se você sente que você tá entrando num buraco muito grande e não consegue mais sair e se desenvolver e realizar as metas que você propôs pra sua vida, vem comigo, vem comigo. Primeira coisa, tá? Pensa num período. Vamos começar da forma mais tranquila. 1 mês. Período aí de 30 dias. Vamos pensar nesse período. Ah, mas hoje é dia 17. Hoje é 17? Então começa hoje. Falta o quê? Faltam 14 dias para terminar o mês. Então você vai estipular uma meta para esses teus 14 dias. E aí depois, quando faltar 3, 4 diazinhos para o mês acabar, aí você estipula para os 30 dias ou 31 dias do mês seguinte. Mas se você quer começar hoje, você pega o restante de mês que ainda te há e aí você estipule uma meta para esse restante de mês, tá? Aí eu vou assistir esse vídeo, vou salvar esse vídeo e vou fazer quando estiver começando o mês seguinte. Se faltam 10 dias para acabar o mês, você vai pegar esses 10 dias e você vai colocar uma meta nesses 10 dias. Então vamos lá. Segunda coisa, você já tá desanimada, né? Você já tá meio xoxa, meio capenga, ou você tá agitadaça. Não, vou fazer, vou acontecer, eu vou fazer 20 coisas. Faz o seguinte, amiga, pega 1 ou 2 metas. Não vou deixar você pegar mais que isso, tá? 1 ou 2 metas. Não pega algo extremamente difícil, complicado, que você sabe que você não vai conseguir nesse tempo. Mas também não pega algo fácil demais, que não vai te impulsionar pelo menos um pouquinho.
Você sabe o que tá no meio do caminho. Você sabe o que é esse meio termo aí. Por exemplo, você nunca foi pra academia. Ou você tá 3, 4, 5 anos sem ir pra academia. A sua meta não vai ser ir para a academia todos os dias. A sua meta vai ser encontrar 1 ou 2 dias na semana para você ir para a academia. Foi um dia? Bateu 50% da meta. Foi 2 dias? Bateu 100% da meta. É isso, é o que você consegue fazer nesse momento para se adaptar, para subir another step. Terceira coisa, quebre a sua meta em mini metas. Gente, eu acho que eu vou morrer falando isso. Se a sua meta é, vou começar a academia, faz isso direito então. Quantas semanas tem esse mês? Ah, esse mês tem 5 semanas. Legal. Quantas vezes você vai para academia nessa semana? Você já parou para alinhar a sua capacidade produtiva? Qual que é a sua capacidade produtiva? Ah, terça e quinta eu consigo sair um pouco mais cedo do trabalho, ou então eu consigo, ao invés de pegar o ônibus 1, pegar o ônibus 2 e descer na frente de uma academia, aí você está se alinhando com a sua capacidade produtiva. Pronto. Essa é a sua capacidade produtiva. 2 dias, terças e quintas. Ah, vou treinar 2 dias. Então, em um mês, né, de 5 semanas, você vai treinar 10 vezes no mês. O objetivo agora não é vou pra academia, vou treinar mais. Seu objetivo é ir 10 vezes para a academia no mês de agosto, sendo esses dias, essas vezes, terças e quintas, tá? Quando não der pra ir numa quinta-feira, aí você ajusta lá na sua semana e vai na sexta-feira ou vai na quarta-feira, tá? Mas o seu objetivo é você ir 10 vezes naquele mês. Não me inventa, por favor, de colocar 4, 5 dias se você tá 1 ano sem ir pra academia. É sério, isso vai te desmotivar. Porque na primeira vez que você não conseguir cumprir, você já vai começar a se sentir uma fracassada, uma inútil. Porque eu me sinto assim. Quando eu fico 1 dia, 2 dias sem conseguir, pronto, já acabou a minha vida. Então, assim, colocar uma meta mais complexa para algo que você não tem o costume, a rotina e tentar se forçar o seu corpo a uma coisa que você não tá habituada, nesse primeiro momento só vai te frustrar. Quarta coisa, visualiza esse negócio, minha filha. Visualiza esse negócio. Qualquer farmácia, qualquer empresa que vende botijão de gás, dá o calendáriozinho, tá? Se você tem que treinar 10 dias no mês, todas as vezes que você for pra academia, você vai pegar o seu calendáriozinho e você vai marcar lá com um X, ó. Yes, fui pra academia, bati a minha meta. Se você tem que ir 2 vezes na semana, e você foi uma vez, você sabe que você, naquela semana, bateu 50% da meta. Se você foi 2 vezes, você bateu 100% da meta. Se em 10 dias de treino que você tinha no mês, você foi em 7, então você bateu 70% da meta daquele mês. Olha que legal, é melhor do que nada. A gente tem que pensar em produzir, em fazer 1% todos os dias. 1%. Pensa só naquele teu 1%. Porque se você ficar pensando na loucura do quero emagrecer 10 quilos, quero ir todos os dias para a academia, quero virar uma musa fitness com a sua rotina de CLT, pegando ônibus todo dia, porque eu sei como é isso, amiga, você não vai conseguir. Você só vai se frustrar e vai se sentir cada vez mais desmotivada. Mas enfim, você tem que visualizar no calendário. Imprime o calendário do mês. Se você não quiser usar o calendário do botijão de gás da farmácia, você imprime o calendário do mês e você coloca um círculozinho verde no dia que você foi, na semana que você foi, e coloca um X vermelho horroroso na semana que você não foi. Por isso que é importante você colocar metas que são possíveis de realizar, tá? Não seja a empresa das 150 calças se você só pode produzir 87. Você sabe o seu limite, eu sei o meu limite. Por exemplo, o meu limite são 4 treinos na academia ao longo da semana e 2 treinos de cardio. Então, um desses treinos de cardio, normalmente eu faço sábado ou domingo, uma corrida, e o outro treino eu costumo fazer junto com um desses 4 dias que eu fui para academia. Essa é a minha capacidade produtiva, porque eu trabalho viajando, porque as minhas locomoções são muito distantes uma da outra. Então, se eu colocar que eu tenho que ir para academia 5 vezes na semana, eu posso até conseguir, mas eu vou desalinhar
todas as outras áreas da minha vida. E aí, isso não é saudável. Aí você já começa a mexer, desalinhar outras coisas. Eu não sou musa fitness, eu não sou blogueira fitness, eu não trabalho com isso. Eu não preciso ir todos os dias pra academia. A minha capacidade produtiva são 4 dias de treino mais 2 dias de cardio. Isso é desafiador pra mim, mas é um desafiador que, se eu me organizar, eu consigo realizar. Então, no final da semana, eu fico muito feliz de ter conquistado. Se eu não conquistei aquilo, aí tem que ter um bom motivo, entendeu? Mas enfim, amiga, com os meses se passando e com a obtenção dos resultados, com o tempo você vai aumentando mais a sua meta. Então, no início, a sua meta pode ser 2 dias na semana. No mês seguinte, podem ser 3 dias. Ou se você for uma diva revolucionária que já conseguiu ajustar a sua semana inteira, já passar para 4 dias. Mas se ajuste e se adapte. Não se acomode, mas também não surte na ideia de que você vai conquistar o mundo em 7 dias. E aí, amigas, o legal de bater metas é que quanto mais meta você bate, mais meta você quer colocar na sua vida e mais meta você quer bater. Mas isso realmente só acontece se você se coloca metas de uma forma respeitosa, organizada e com entendimento de quem de fato você é e quem de fato você quer se tornar. Quando você coloca uma meta alinhada com a sua capacidade produtiva. É um caminho sem volta. Quando você se vê evoluindo, é um caminho sem volta. Você se diverte e você se disciplina cada vez mais ao longo do processo. Mas sério, você só vai sentir esse gostinho, sabe? Você só vai sentir isso tudo quando você aprender a se respeitar. Quando você aprender que a motivação, ela não é parte principal do processo. Ela tá ali, às vezes, dando uma pincelada. Ela vem com o tempo, ela se constrói com o tempo. Mas ela não é e nunca vai ser parte do processo. Você só vai conseguir sentir essa coisa, esse ânimo de bater metas, quando você se respeitar. Quando você respeitar a sua mente, o seu corpo, o tempo que você tem. Os tempos pessoais de cada indivíduo são completamente diferentes. Não queira se comparar. As metas, elas precisam estar alinhadas com a sua realidade, a sua verdade, com quem você é e com quem você está construindo. A gente realmente não precisa de mais motivação. A gente não pode criar metas para uma pessoa que ainda nem existe. Sabe? Você precisa se permitir prática, objetiva e direcionada. Promete que vai fazer isso pela gente? Um beijo e até o próximo vídeo.